Boa noite, pessoal. Tudo bem com todos vocês? Bom, o propósito desse vídeo é poder comentar um pouco sobre toda a minha história desde quando eu tive contato com o computador pela primeira vez, como que está sendo o meu trabalho hoje, como que a IA, querendo ou não, né, acho que a IA é o tópico mais comentado e que realmente está sendo assim revolucionário ali dentro do trabalho do desenvolvedor, né? E que está trazendo assim um impacto profundo. Eu acho que assim, eu já estou no mercado há 10 anos, e em 10 anos eu nunca vi algo que mudou tão radicalmente a forma de trabalho como a IA tá fazendo, né? Assim, eu há 6 meses atrás, há 4 meses atrás, trabalhava de uma forma e hoje eu trabalho de uma forma completamente diferente. É muito interessante poder observar tudo isso, né? Então a minha história, ela começa lá em 2002, 2003, que foi quando eu vi um computador de perto pela primeira vez, né? Era um daqueles computadores assim, pra época já era ultrapassado, porque era um computador que rodava o Windows 95, certo? E ele tinha aquele monitor de tubo, né, o famoso monitor CRT, assim, enorme, pesadíssimo, e o gabinete ele era horizontal, o monitor ia em cima desse gabinete e foi a primeira vez que realmente eu tive contato, era através de um programa da prefeitura que oferecia algumas aulas de informática básica. Então foi a primeira vez na minha vida que eu digitei num teclado, foi a primeira vez na minha vida que eu peguei no mouse, eu vi um cursor andando na tela de acordo com que eu mexia o mouse, que eu podia abrir algum joguinho ali naquele computador, tinha alguns joguinhos do Nintendo 64, Nintendo 64 não, do Nintendinho, nesse computador. Na época eu não fazia a menor ideia que eram do Nintendinho, mas tinha lá o jogo do Rei Leão, o jogo de um personagem que estava pulando numa espécie de pulador mesmo. Você tinha que pular por cima de uns obstáculos, bem jogo de plataforma mesmo, não sei o nome. Mas assim, foi a primeira vez que eu vi de fato de perto, porque antes era só por filme, eu nunca tinha visto realmente um computador de perto, quanto mais tocado num computador, né? Sempre foi uma coisa muito restrita, né? Computador veio a se tornar assim algo mais democrático, acredito que dos anos 2015 para cá. Eu acho que antes de 2000, entre 2010 e 2015 ainda era bem inacessível. De 2015 para cá que se tornou mais acessível, mas antes de 2010 era praticamente impossível, só se você realmente tivesse muito dinheiro, assim, uma condição bem estável, então ainda mais aqui no interior era muito raro. Então lá em 2002, 2003 não nem se fala. Era só em escolas, centros de pesquisa que você ia ver alguns computadores, talvez se visse, né? Era algo assim muito surreal. Você só via em filmes e a única referência que existia realmente de computação era nos filmes, que você via hackers, via todo aquele conceito, né, dentro de filmes, mas ver pessoalmente foi a primeira vez e foi naquele momento para mim que eu pensei, caramba, eu quero aprender como isso daí funciona. Eu fiquei impressionado que podia ter uma máquina na onde eu pegava num dispositivo, no caso o mouse, ou onde eu pegava num teclado, eu digitava e na tela aparecia aquilo que eu estava digitando. Para mim era fantástico. Logo em seguida, né, ali entre 2003 e 2006, eu continuei tendo contato com computadores através dos cursos de informática, né? Quem é dos anos 2000 sabe muito bem como que era isso. Você ia lá e fazia um curso de Word, Excel, PowerPoint, CorelDRAW, para realmente internet, Photoshop, para você realmente poder aprender a usar esses aplicativos mais populares, né? E poder realmente ali, ter uma noção maior do sistema operacional. No caso, com certeza era sempre o Windows, né? Contato com Linux e outros sistemas eu só vim ter muito tempo depois disso. Então, o Windows ele foi ali a marca registrada, acredito, e ainda é, né? Para a imensa maioria da população que vai operar aí funções mais comuns, né? E naquela época nem se fala, era o Windows XP ali para você aprender realmente a usar o Explorer, poder criar pastas, organizar seus arquivos, fazer download na internet, mandar um e-mail, coisas nesse sentido. Era comum demais ali nos anos 2000, né? Você ter as escolas de informática, você ia fazer o curso e lá você tinha acesso ao computador e conseguia aprender essas funções mais básicas, né? Realmente para você pôr a mão no computador e conseguir operar ele, né?
Em 2007 tem um grande marco na minha vida pessoal, que foi onde eu consegui o meu primeiro computador pessoal mesmo, né? Meu primeiro computador próprio, né? Nunca vou me esquecer. Eu ganhei de aniversário em 2007 dos meus falecidos tios, né? Ambos já são falecidos. Sou muito grato porque da minha família mesmo não teria a menor condição de poder adquirir um computador, mas meus tios na época se juntaram e falaram: não, vamos dar sim um computador, tal, vai ser muito útil para você. Eu acabei ganhando aí o meu primeiro computador. Era um Pentium 4 com 512 megabytes de RAM, né? E 80 gigas de HD. Né? Se você for parar para pensar, hoje 80 gigas não cabe um jogo, né? Um jogo, qualquer jogo é mais de 100 gigas, assim, se você vai pegar um jogo mais AAA, você vai ocupar mais de 100 gigas. E na época era assim, era creme da la creme você ter um computador desse porque era muito caro, né? Na época o padrão ainda era, o padrão popular, digamos assim, era 256 de RAM e 40 gigas de HD. Então eu ter o dobro de RAM e o dobro de HD era fantástico, né? Então foi onde eu pude ter aí meu primeiro computador mesmo para eu poder fazer minhas coisas. E desde então eu sempre tive, né, computadores pessoais. Eu me considero assim a pessoa meio entusiasta na parte de computadores. Hoje, particularmente, eu possuo 5 computadores, né? Eu tenho esse aqui que eu estou usando agora, que é para trabalho, que é o MacBook. Eu tenho um computador de mesa, eu tenho um notebook, eu tenho um notebook também com Linux para poder levar em viagem e por aí vai. Então, e ainda tenho um computador aqui que é meio que uma relíquia. Ele tem uns 10 anos de idade, que eu montei em 2014 e ele está aqui até hoje. Eu não me desfaço. Para mim é prazeroso ter esse hardware aqui em casa, né? Nunca desisti dessa ideia de ir para a área de computação, para a área de tecnologia, sempre foi um objetivo para mim. Então, em 2011, eu me formei no ensino médio, né? E logo em 2012, eu já passei no IF para a ciência da computação. Posso dizer que esse foi a maior porta que se abriu em toda a minha vida, que foi a porta que permitiu que eu tivesse mobilidade social, que eu pudesse realmente ter acesso a oportunidades que eu nunca nem sonhava em ter antes, né? Sendo que eu fui assim a primeira pessoa da minha família assim de viagem direta, praticamente até ensino superior. Meus pais não tiveram, meus avós muito menos, né? Tios tem alguns assim, mas mais distantes que têm formação, mas eu assim, na minha viagem eu fui o primeiro a ter formação superior. A minha avó, falecida avó, que Deus a tenha, ela sempre, porque eu sempre morei com a minha avó, né? Ela me incentivava a estudar. Eu não tinha a menor noção de que isso realmente faria tanta diferença para mim, né? Mas ela sempre me incentivava. Eu sempre ia naquela expectativa de, eu gosto muito de estudar, nunca paro de estudar, quero continuar estudando. Então, para mim era maravilhoso poder, ai, nossa, eu consegui a vaga ali na faculdade, vou para lá, vou fazer, mas eu jamais imaginei a quantidade de portas que isso me traria, né? Talvez eu tivesse até muito mais entusiasmo, além do que eu já tinha na época, se eu soubesse o quanto ia ser assim importante, o quanto ia ser, essa formação ia ser o grande divisor de águas na minha vida. Em 2014 eu tive um outro marco muito grande, né, que foi um intercâmbio em Portugal. Esse aqui eu considero um outro marco muito importante na minha vida, na questão de experiência de vida e tudo, porque imagina, eu morando com a minha avó, que ganhava um salário mínimo de aposentadoria, tendo a oportunidade de poder estudar em outro país. Para mim era surreal. Isso daqui para mim foi absolutamente surreal. Teve uma bolsa no IF na época, dentro de um edital. Eu fui, concorri, bem concorrido até, consegui preencher toda a documentação, precisava mandar um calhamaço de documentação assim para lá para poder dar entrada e tudo, e se faltasse alguma coisa era desclassificado, mas eu consegui. Então eu fui com passagem paga, bolsa para poder ficar por lá e fiz um semestre de intercâmbio no Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal. Considero um grande marco na minha vida essa formação, de poder ter ido para lá, poder ter estudado fora, poder ter conhecido outras culturas, tudo. Para mim, assim, se fosse depender de situação financeira ou qualquer outra coisa assim própria nessa época, nunca. Eu nunca poderia ter feito isso na minha vida. Então, eu agradeço muito ao ensino público, né, por ter me aberto essa porta. Com certeza foi muito proveitosa, né?
Eu voltei do intercâmbio e logo, porque foi na segunda parte de 2014, né? E logo no começo de 2015 eu consegui o meu primeiro emprego na área. Emprego esse que eu me mantive durante muito tempo nessa mesma empresa e para mim também foi uma outra oportunidade muito boa, que foi ali que realmente eu consegui ver, né? Tipo assim, essa mudança, essa locomoção socioeconômica, né? Porque antes eu só tinha feito estágios, né? E esses estágios foram mais realmente para preencher horas mesmo, até eles nem eram tão voltados assim realmente dentro ali do contexto da faculdade. Agora, esse primeiro emprego aqui na área como desenvolvedor, para mim, foi outra grande virada, né? Foi ali que eu comecei realmente a trabalhar na área, comecei a crescer, comecei a ver outras possibilidades, né? Em 2017, oficialmente, eu me formo. Eu demorei um pouco mais para me formar, eu deveria ter me formado em 2015. Se você for contar, né, que eu comecei em 2012, 12, 13, 14 e 15. Eu deveria ter me formado em 2015, mas justamente devido ao intercâmbio, eu fiquei devendo matérias na faculdade, porque eu fui fazer o intercâmbio, mas as matérias que eu não fiz na faculdade ficaram em AV para eu fazer depois. E aí, até devido a horários, agenda, tudo, né, eu só consegui realmente cursar essas matérias um ano depois. Então, eu acabei fazendo no final de 2015, perdão, no final de 2016 e me formei ali no comecinho de 2017. Então, eu deixo aqui oficialmente a minha formatura. Continuei trabalhando e aí todo mundo sabe o que aconteceu em 2020, né? A gente teve aí esse fatídico evento mundial, junto com uma grande bolha da tecnologia, tudo, né? Eu acabei surfando um pouco nessa bolha também, conseguindo outras oportunidades e tal, sempre trabalhando como desenvolvedor, né? Em 2021, né? Logo ali, um ano depois desse fatídico evento mundial que eu acho que mudou a vida de todo mundo, né? Eu comecei minha segunda graduação, dessa vez em Ciências Contábeis. Acabei indo fazer essa graduação para ter realmente esse chão, né? Poder também solidificar esse chão na parte contábil, porque eu tinha muito contato com isso no trabalho e fazia sentido eu ter também essa formação para poder entender dos conceitos, poder entender do que estava sendo falado, poder alinhar melhor as regras de negócio, tudo ali dentro de visão contábil, né? Eu acabei aí fazendo ciências contábeis começando em 2021. Em 2024, eu também fiz iniciei, né, uma pós-graduação em IA pela UFV. Foi muito proveitoso também, deu para ver ali, porque aí, querendo ou não, né, se a gente for pensar que nesse meio tempo aqui, ó, em 2023 surge o chat GPT e a gente tem essa grande revolução que foi aí a chegada da IA, a constante melhoria dos modelos e tal, e a gente viu aquilo que partiu, e eu era muito cético, eu não acreditava que ia chegar tão longe tão rápido. A gente viu aquilo onde as primeiras versões elas até não eram tão legais assim, tão boas em gerar código ou em qualidade ali do código, e hoje a gente vê que tá assim, é surreal ver como que isso evoluiu, né? Então, ali em 2024 eu fiz a minha pós-graduação. Em 2024 também eu me formei em ciências contábeis, né? Porque eu comecei em 2021, aqui não teve nenhum gap, eu acabei me formando ali no final de 2024. Continuei trabalhando, usando IA, tudo, e agora no começo de 2026 eu tive aí a minha primeira oportunidade de emprego no exterior. Bom, essa é a minha trajetória até hoje, até esse presente momento. O que eu posso dizer de agora para o futuro, né? Primeiro, você escrever código não é mais importante. Isso aí é fato, fato, fato. Durante muito tempo eu estudei, eu fiz muito bootcamp, porque apesar de eu ter feito a faculdade, todo mundo sabe que a área é um campo de aprendizagem constante. O que você vê hoje, amanhã surge um framework, surge uma tecnologia, surge uma plataforma, surge não sei o que lá, que muda tudo e você tem que correr atrás. Se você se foca numa stack, né, a minha particularmente foi tanto o TypeScript, JavaScript ali com Node, Nest, Next.js no front-end, como também Python, bases de dados relacionais e não relacionais. Agora eu estou acabando mergulhando ali dentro da Amazon, criação de, de Lambda e por aí vai.
Então, isso é muito volátil, né? O que você sabe hoje, daqui a um tempo já mudou tudo, né? É um aprendizado constante. Eu acho que assim, é uma faca de dois gumes, que ao mesmo tempo que isso torna o nosso trabalho bem dinâmico, acaba sendo cansativo, porque você tem que se focar e tal. E durante muito tempo, escrever código com qualidade era a maior, assim, a maior qualidade que um desenvolvedor de software poderia ter, né? Você resolver um problema, receber ali uma demanda, olha, a gente tem que resolver esse problema, você ter várias formas diferentes de resolver aquele problema e você poder escrever um código limpo, abstrato, utilizando todos os recursos possíveis, sem redundância, sem erro de lógica, legível, era uma das melhores qualidades que um desenvolvedor poderia ter. Hoje isso aí a faz. Sinto muito. Eu vejo que no meu dia a dia hoje, isso aí a faz. Você dá a instrução, ela vai gerar o código para você. Vai gerar perfeito? Obviamente que não, e aí que entra o nosso trabalho. Eu acho que o maior foco nosso agora vai ser resolução de problemas, comunicação, e saber argumentar trade-off, argumentar arquitetura, argumentar ali resolução de problemas. Porque o cliente lá na ponta, ele não está nem aí se o seu código está limpo ou não, se vai escalar ou não. Ele quer que o produto dele funcione. E que o produto dele não dê problemas. Então hoje você entrega um código, o produto funciona, daqui um ano, 2 anos tem muito mais usuários, o produto começa a gargalar e tem que ser refatorado, que vai gastar tempo, dinheiro, pipipipopopó. É isso que o cliente está preocupado. O cliente não está nem aí se você usa Python, se você usa VB, se você usa Assembly, se você usa binário, se você está escrevendo 0 e 1 ali no compilador. O que ele quer é um produto rápido, que funcione, confiável, seguro e que não dê problema, principalmente. Eu acho que é aí que vai entrar a grande virada, e que vai entrar não, já está acontecendo a grande virada do desenvolvedor de software. A gente não vai mais estar focado em escrever código, a gente vai estar focado realmente na resolução do problema, porque o código a IA escreve. Assim que a gente tem ali um roadmap, a gente tem um fluxo, a gente tem ali um problema a ser resolvido de forma bem clara, a gente dá na mão da IA e a IA vai resolver. A IA vai gerar um código que óbvio, a gente vai revisar, vai iterar, vai fazer diversas melhorias, mas hoje o foco não é mais isso. Então, o que eu recomendo do ponto de vista do que eu ando vendo que está acontecendo e até dessas perspectivas futuras aí em relação à área. Foque na sua comunicação, foque em resolver problema. Senta com a. Imagina assim, você trabalha com uma empresa, legal. Você é um autônomo e trabalha com um cliente, legal. Senta com a sua liderança e vê ali realmente, ou com o seu cliente, vê ali qual que é o problema que tem que ser resolvido. Você tem que sentir realmente qual que é a dor que a empresa tem. Olha, a gente tem um gargalo não sei na onde. Olha, a gente hoje tem não sei quantos mil clientes, a gente quer crescer e para isso a gente já viu que a gente vai precisar desse diferencial A, B ou C. Sempre a empresa vai ter um business plan ali e por trás o desenvolvedor vai atuar. Você vai trocar uma ideia com o seu PO, você vai trocar uma ideia com o seu SM, com o seu superior. E é isso, gente. O grande foco agora que eu vejo, isso para mim é muito evidente, foi com certeza a maior revolução que eu tive em toda a minha carreira, né? Eu já tenho aí, ó, igual coloquei ali, 2015 foi o meu primeiro emprego na área. Eu sempre trabalhei desenvolvendo código, sempre. 10 anos codando, comecei lá no VB6, migrei para tecnologia web, passei um pouquinho pelo PHP, passei agora pelo JavaScript, TypeScript. E aí eu vi essas diversas coisas que foram acontecendo. Ai, foco no código limpo. Ai, arquitetura hexagonal. Ai, porque tem que ser abstrato. Ai, porque tem que ter teste unitário. Ai, porque tem que ter teste de integração. E aí, de repente, eu vi que a IA chegou. Isso em que? Em 2 anos, 3 anos no máximo. A IA virou do nada a algo que consegue fazer tudo isso já. Você consegue gerar um código abstrato com fácil integração, com testes unitários, com teste de integração, com testes de tudo quanto é jeito possível que você imaginar de forma automática. Você vai, gera, confere, itera, gera novamente, roda novamente, tenta um ou outro errinho ali que dá, você já corrige. E hoje eu vejo que a dificuldade não vai ser mais isso. A gente consegue agora, de uma forma muito rápida,
entregar um código de excelência, entregar um código que a gente demoraria ali meses estudando, vendo todos os recursos, porque, gente, uma coisa que eu me lembro muito bem, quando a gente foca numa stack, a gente vai ali naquelas coisas que é mais de praxe, né? Vamos pegar aí o JavaScript. A gente tem lá funções de arrays. Deve ter centenas de dezenas, pelo menos, de funções de arrays. Ah, eu quero ordenar um array. Ah, eu quero filtrar. Aí tem o map, tem o chart, tem o reduce, tem não sei o que. E durante um bom tempo, meio que você tinha que ter isso na sua cabeça. Você tinha que lembrar, nossa, olha, aqui eu vou precisar fazer uma soma. Então eu posso fazer um reduce nesse array aqui que eu vou obter a soma. Nossa, aqui eu preciso ordenar, mas é um campo de string, então eu não posso fazer comparando só maior que menor que, porque com string isso não é. Eu tenho que usar um OK ou compare, por exemplo. Nossa, aqui eu preciso fazer um código síncrono, mas é uma chamada que deveria que vem assíncrona, então eu tenho que usar o them, aí eu tenho que usar o error, e aí eu tenho que usar não sei o que. Coisas da sintaxe, é quase como falar uma linguagem humana. Você lembrar de um verbo, de um pronome, de uma estrutura de frase, na linguagem de programação é praticamente a mesma coisa. Eu percebo que isso vai ficar meio de lado agora. Você não, é óbvio que você tem que saber o que está acontecendo ali, mas você já não é mais obrigado a realmente guardar, porque antes era assim, nossa, eu não lembro como que é para ordenar um array no JavaScript. Você ia lá no Google, como ordenar, você ia no Stack Overflow, como ordenar, e tava lá o código prontinho lá. Ponto chart A, B, to OK ou compare, não sei o que, aí você colava lá, testava, funcionava, beleza. Nossa, agora eu não lembro direito como que é criar uma nova promise no JavaScript. Como é que é mesmo? Aí você vai e pesquisa. Nossa, agora eu vou precisar fazer um array não, um buffer com um arquivo gigante, porque eu não lembro mais como é que eu vou ter que ter aqui o onData, o on não sei o que, o onError, e eu não lembro direito como que é essa estrutura. Aí ou você olha num código já pronto similar, ou você vai e pesquisa. Isso vai acabar, porque você vai falar assim para a IA, olha, eu quero que você gere isso, ela vai gerar, ela já vai ter tudo ali. E eu falo que é humanamente impossível você competir com a IA, porque a IA, ela já o grande trunfo das grandes empresas de IA, OpenAI, Anthropic, Cursor, essas todas que surgiram, que estão assim, que são as da vanguarda, né, que estão lá no topo, elas processam bilhões e bilhões e bilhões de dados todos os dias. Elas têm acesso a uma fonte de informação. É como se você pegasse toda a internet e enfiasse num cérebro e falasse, ó, tá aí, itera e gera uma resposta para mim. É impossível. Ela já vai ter acesso a tudo. Então, qual que é o ponto aí? É agora a gente não ficar mais tão preocupado. É óbvio que a gente tem que entender o que está acontecendo, mas não ficar mais tão preocupado em sintaxe. Nossa, eu não lembro mais direito aquela funçãozinha tal. É mais prestar atenção no que a IA está te dando e sabendo se aquilo ali está legal ou não. Isso daí que é interessante. Você conseguir pesquisar e ver se aquilo ali está legal ou não. Porque a IA ainda ela corta muito caminho, somente em questões de segurança. Me lembro bem, eu estava há pouco tempo atrás aí gerando um código por IA e ali estruturando e iterando. Teve uma hora que ela pegou o bearer token da API e colocou como um parâmetro de URL. Então ela expôs o token do usuário como um parâmetro de URL. Eu já virei e falei, olha, ô minha linda, isso aí não faz muito sentido do ponto de vista de segurança. Vai funcionar? Vai, mas do ponto de vista de segurança é horrível. Você está expondo um token, né, assinado direto na URL, sendo que o ideal é a gente proteger esse token o máximo possível, usar um cookie e tal. Aí ela, é verdade. Aí ela foi lá e refez aquela estrutura para não fazer mais isso. Então, alguém que não tenha essa visão vai deixar isso passar, porque qual que é o grande problema que eu vejo também nessa questão do vibe coding? É que que é vibe coding? Quem que está realmente usando a IA como um auxílio, uma ferramenta geradora de código? Vibe coding é o cara vai, pede para a IA fazer, a IA faz. O cara testa na prática, aí vai lá, abre o site, abre a função, vê que está dando tudo certo, que não deu erro, ele clica lá para salvar e salvou, ele clica lá para atualizar e atualizou, ele clica para fazer não sei o que e aquilo acontece. Cara, perfeito, a IA me entregou, tá pronto.
Ele não vai ver escalabilidade, ele não vai ver questões de segurança, ele não vai ver se o código realmente está legal, se tem algum edge case, se tem alguma nuance ali que não vai ficar interessante. Ele não vai ver nada disso, ele vai só comitar, mergear e vida que segue. O que não é o caso de realmente quem está usando a IA como suporte. Aí que fica outra dica. Sempre revise tudo que a IA está te dando. Você vai sentar, você vai ver tudo, ela vai gerar para você qual que vai ser o seu trabalho agora, né? Você escrever o código, é você olhar. A IA é como se fosse o seu dev júnior ali do seu lado, seu dev pleno, seu dev sênior fazendo o código acontecer. Você vai revisar e você vai entender. E o legal da IA é que você pode usar ela mesma para tirar as dúvidas. Por exemplo, você vê um negócio meio estranho que eu já vi, às vezes ela mistura umas sintaxes e fica difícil até de ler. E aí você questiona, o que é isso aí? Por que na linha tal você fez isso? E ela vai te responder, fala, isso aqui não sei o que. Às vezes ela mesma já vira e fala assim, realmente isso não ficou tão legal, vamos refatorar, e ela reescreve e fica mais legível. Então, a dica que eu dou é não focar mais tanto na questão de escrever código e sintaxe da linguagem hoje para você conseguir sair do zero criando algo novo é muito rápido, mas focar sim no que a IA está produzindo e focar no problema, na comunicação, nos trade-offs, nos edge cases, escalabilidade, segurança. É isso aí que vai fazer a grande diferença entre um código de vibe coding que vai quebrar em produção, que hoje funciona, mas daqui uma semana criou uma brecha de segurança terrível, não vai escalar legal, vai dar muito trabalho, vai necessitar de refatoração e você poder automatizar sua geração de código, gerando com consciência e podendo entregar soluções que realmente vão funcionar e que não vão dar problema no longo prazo e que tá tudo certo. Então, essa é a dica que eu dou, pessoal. Eu acho que o nosso trabalho daqui para frente é isso. A gente não vai mais escrever código. A gente vai criar realmente soluções, entender problemas e saber alinhar tudo isso. Isso aí, pessoal. Uma boa noite. Eu acho que eu já falei demais. Esse vídeo deve ficar bem extenso. E é isso. Até a próxima.